direção. São Paulo talvez seja a grande protagonista do primeiro longa-metragem do cineasta paulistano Gregório Graziosi. Produzido pela Superfilmes, a história tem um arquiteto no centro da sua trama. Uma cidade que ela não dá muita importância para a memória, né? É uma cidade que ela está sempre preocupada em construir, preocupada com o novo, né? E a gente tem esse personagem, né, que ele compartilha uma preocupação minha, que é a preocupação com esse passado e até com o que está escondido embaixo da terra, com essas diferentes camadas que vão se revelando e vão modificando o presente, não só do arquiteto, como dos outros personagens, né? Bom, o Irandir Santos é o jovem arquiteto que protagoniza essa história. O que te trouxe para esse projeto? Acho que duas coisas assim muito claras para mim. Primeiro, o olhar do Gregório, assim, diretor que eu passei a admirar pelos curtas que tinha assistido dele. Acho que ele tem um olhar muito especial para o espaço e, através do espaço, falar sobre o humano. E pelo desafio, que é justamente de inserir nesse olhar tão espacial a figura humana, né? O personagem, na hora que ele está executando essa obra, ele acaba encontrando um cemitério clandestino e ele tem que lidar, né, com a questão, identificar ou não essas ossadas, né? É a história de um cara que, no meio do seu trabalho, de um trabalho muito especial que ele está à frente, junto com seu pai, ele descobre algo que vai mexer com ele, com a história da família dele, com a família que ele está construindo agora. Ele é casado e está prestes a ser pai, de uma maneira muito forte, obrigando ou levando esse cara a tomar decisões, acho que nunca pensadas na vida dele. O papel da esposa do arquiteto ficou com a atriz inglesa Lola Peploe. She's an English writer with an interest in the past and memory of São Paulo. So she is trying to discover the layers of history behind the city, and always uncovering strange objects, and she's kind of a searcher on a quest for the meaning of this city. It's not an easy film, I think. It's quite dark and it has a lot of things that are maybe hard for people to realize and accept, but I think it will ask the audience a lot of questions for themselves, and I think it will look very beautiful. It will have a strong aesthetic because Gregorio is very interested in form and architecture, and I think it will be a beautiful film. Eu acho que o Gregório escolheu quem ele quis para todos os papéis. E o fato de ter a Lola, quer dizer, uma atriz estrangeira trabalhando, a partir do encontro em Locarno, e ela se encantou com o Gregório e vem ao Brasil, ou você ter o Júlio Andrade logo depois de fazer o Gonzaguinha, fazendo o nosso antagonista, com uma generosidade, uma braveza que está muito, muito forte na tela. Eu acho que não é um elenco grande, mas a gente tem um elenco de muita qualidade. Todo filmado em locação, obra tem o centro da capital paulista como cenário. As filmagens na Igreja da Consolação incorporaram ao roteiro o trabalho de restauração dos afrescos da cúpula central. Aqui a gente está acompanhando uma cena onde o arquiteto, o protagonista, interpretado pelo Irandir, vem acompanhar uma obra de restauro, que é de responsabilidade dele. Então é uma obra de restauro dos afrescos da Igreja da Consolação. Então ele vem junto com a Lola, com a esposa dele, e acompanhar o trabalho dos restauradores. Quando você vem, você tem os andaimes, e depois eles tiraram os andaimes, e depois a gente pediu para recolocar os andaimes. Do mesmo jeito que tem uma outra locação, que é a própria obra, que ela tem um andamento, né? Então, as locações sempre têm esse problema, né? Elas não estão paradas, não é um cenário pronto ali para você filmar, né? Elas estão em movimento. E essa obra é uma locação central, é a obra que acontece o embate, né, entre o Irandir Santos e o Júlio Andrade, os personagens do arquiteto e do mestre de obra. São 4 semanas de cenas que a gente chamou de ficcionais, e depois a gente vai ter mais meia semana, que é uma equipe super reduzida, que são cenas documentais, ou seja, trazer esse olhar sobre a cidade, mas sem os personagens, só a cidade propriamente dita. Então são 4 semanas de filmagem. Filmado com uma câmera digital, o longa-metragem Obra vai chegar aos cinemas em preto e branco, e com uma janela na mesma proporção do CinemaScope.
O Obra ele é um filme scope por causa do skyline da cidade, por causa desse desenho horizontal que a cidade ela representa, né? Eu acho que ela fica muito bem enquadrada nessa janela. E claro, também para favorecer a relação do personagem com a arquitetura. Na hora que eu enquadro o personagem, a arquitetura ela continua presente no resto desse quadro, né? O preto e branco, eu imagino que a cidade e o tom da narrativa que a gente está descrevendo, não só a cidade, como a história, ela não merecia cor. E a gente está filmando digital, mas o que a gente procura é um visual muito não digital, por incrível que pareça. Dadas as nossas referências, a gente foi para uma linha muito mais, uma coisa mais contrastada, mais preto, e tentar usar uma das ferramentas do PB, que é valorizar as formas. A câmera é como se ela fosse uma parte da arquitetura também. O que ela está olhando e as linhas, como elas se encaixam, é como se ela fosse outro elemento arquitetônico. E os personagens caminham no meio. O Gregório é uma pessoa que tem uma visão estética muito apurada. E eu acho que São Paulo tem uma beleza que precisa ser descoberta a partir de um olhar generoso. É um filme que não vai ter nenhuma cara de baixo orçamento. Ele vai ter cara de filme rico que nem a cidade de São Paulo.